Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Esse Código de Ética ele é feito pelo Conselho Federal de Enfermagem, Resolução COFEN número 564/2017, e ele é supervisionado pelo Conselho Regional de Enfermagem do estado onde vocês irão trabalhar, dependendo de cada estado. No caso de vocês, do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Todo lugar que vocês forem trabalhar, vocês vão ter que ter a carteira profissional, que é o COREN, do enfermeiro que vai trabalhar em determinado estado. E o Conselho Federal, que são as normas, o Código de Ética, né, do nosso país, o Código de Ética do enfermeiro que mora no Brasil. Então, vamos começar aqui de forma bem resumida, porque o Código de Ética eu vou estar disponibilizando para vocês estar fazendo a leitura, porque tem que ficar fixado na mente de vocês. Como aqui está o número, o código do COFEN, ele está de 2017, é o mais atualizado até então. Provavelmente, nos anos posteriores, eles continuarão atualizando. Não é uma coisa determinista ali. Ele sempre vai estar em constante mudança de acordo com a situação cultural do país. Vocês sabem qual é a função do COREN Bahia? A função deles é regulamentar, fiscalizar um exercício profissional da enfermagem para oferecer à sociedade uma solução, uma saúde mais segura, né? Ele vai, justamente o que eu falei para vocês, o COREN ele tem mais essa função de estar fiscalizando. Já o COFEN é as normas éticas que vão ser exercidas pelo profissional de enfermagem. O COFEN, como eu falei para vocês, ele é filiado, né? Ele é filho do Conselho Internacional. Tem um Conselho Internacional dos Enfermeiros e o Conselho Federal, ele vai desmembrar, né, ser o afiliado desse Conselho Internacional, do Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra. O COFEN, ele é responsável por normalizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da lei do exercício profissional de enfermagem. Vamos ver aqui algumas relações profissionais de acordo com o Código de Ética. Direito, né? No artigo 2, ele está relacionado com a questão profissional, totalmente relacionado com a questão profissional de enfermagem. Aprimorar conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Então, vai ver toda a questão cultural aí, né? Os conhecimentos técnicos e culturais para estar trabalhando a forma como o profissional vai se portar, de acordo com essa cultura, nesse país, nesse estado, de acordo com a cultura. Responsabilidade e dever, no artigo 14, que fala sobre está relacionado com a qualidade da assistência prestada, onde vai aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade do desenvolvimento da profissão. Vamos dar continuidade. Atividades que são proibidas aos profissionais de enfermagem. No artigo 29, diz da questão da promoção da eutanásia, né? Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do paciente. Aqui no país, a promoção da eutanásia, ela é proibida. Aqui é preservada a questão da vida até o último suspiro. Então, no caso, é uma proibição promover a eutanásia. O que é a eutanásia? Em alguns países costumam utilizar a aplicação de uma injeção que provavelmente de alguma substância
que pode causar a morte daquele ser humano. Qualquer forma de antecipar a morte, ou, por exemplo, a pessoa que está sentindo falta de ar nesse momento de pandemia, se não colocar uma pessoa que está sentindo uma falta de ar excessiva num respirador ou no oxigênio, seja lá o que o hospital tiver no momento, então ele está descumprindo, né, o profissional de enfermagem e os demais que estão trabalhando no hospital, está descumprindo as normas, né, descumprindo o código de ética, ferindo o código de ética do profissional de enfermagem ou de outros profissionais da área da saúde, como não é algo que seja condizente com o país. No artigo 30, diz a questão de administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco. Então, você não tem conhecimento de uma medicação, não tem conhecimento se essa medicação vai ajudar ou não o paciente, e acaba administrando e dando esse remédio ao paciente, colocando a vida dele em risco. Um exemplo mesmo é o uso dessas medicações que estão surgindo agora pro coronavírus. Se você não tem um conhecimento do que essa medicação pode causar no sujeito, então você não deve passar, porque isso poderá agravar o risco, né, da vida do ser humano. Seguindo, as atividades proibidas do profissional de enfermagem, ainda dá continuação aqui no artigo 32, que fala da questão de executar prescrições de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Então, nada de prescrever aí de qualquer natureza nenhuma medicação, gente. Por favor, para não comprometer a segurança da pessoa. No artigo 34, provocar ou cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência. Então, por exemplo, algum caso de algum hospital em que um paciente ele sofreu abuso, uma mulher estava internada, sofreu abuso por um médico ou até por outro enfermeiro, e você viu aquilo ali, você está vendo que aquilo ali está descumprindo o código de ética, você não pode ser omisso. Ali é uma questão de violência que está acontecendo em um ambiente hospitalar, ou seja lá onde for, e você está sendo omisso, né? E até cooperando, de certa forma, àquele tipo de violência. Então, não façam isso, pessoal. Seguindo. Exemplos de atividades proibidas aos profissionais de enfermagem. No artigo 28, é proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada à interromper a gestação. Então, aí nada, né, de proibir. O aborto aqui, ele não é liberal no país. Então, nada de fazer aborto aí, pessoal. É uma atividade ilegal, porque no Código de Ética de vocês já diz que não deve. Então, não deve fazer. Todavia, nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir de acordo com sua consciência sobre a sua participação ou não no ato aborto. Tem alguns casos aqui, né, que pode ser permitido, dependendo da situação, aí como mesmo fala, de acordo com a consciência. E o paciente, ele tem que concordar se ele vai fazer isso ou não, de acordo com a consciência do paciente também, né? Risco de vida da mãe causado pela gravidez. Aí, no caso, se a mãe estiver inconsciente, tem que ser a pessoa que está responsável ali de acompanhante da mãe, que vai autorizar ou não, se vai retirar a criança, ou se a mãe estiver acordada. Então, porque aquilo ali vai intervir também do enfermeiro, né, que vai estar ali fazendo o processo, e do paciente.
em caso de estupro ou violência sexual, exemplo de gravidez na adolescência causada por estupro. Então, aí vai depender do paciente também, da situação em que estão ambas as partes. Fetos acéfalos que estão com problemas ou de microcefalia, ou entre outros problemas neurais, né? A questão do cérebro. Infrações éticas. As infrações éticas que vocês, como profissionais, vocês devem ter conhecimento sobre a imperícia, o que é imperícia, o que é imprudência e negligência. Vocês têm que diferenciar essas questões. Todas três são inflações, mas são inflações diferenciadas. Por causa, vocês vão fazer algum tipo de denúncia, alguma coisa, para também vocês colocarem no relatório de vocês, de denúncia, né? A imperícia, ela vai consistir na falta de conhecimento ou preparo técnico ou habilidade para executar determinadas atribuições. Então, se você não tem conhecimento, né, não tem conhecimento técnico daquilo ali que você está fazendo, você cometeu uma infração porque você está mentindo. A mesma coisa de eu pegar, querer exercer, fazer cirurgia como médico. Eu não sou médica, eu sou psicóloga, eu não tenho conhecimento daquilo ali e vou agir daquela forma. A imprudência consiste em agir com descuido ou sem cautela e causa um dano que poderia ter sido previsto e evitado. Então, eu tenho essa consciência de que eu tenho que ter devido cuidado com o paciente. Exemplo, pacientes que têm ferimento e está ali com o curativo. Vocês fizeram um curativo nele, mas vocês não estão mantendo a limpeza daquele curativo, tirando, trocando toda hora, agindo de forma imprudente, não tendo zelo pela ferida do paciente, pelo paciente. E negligência. Negligência consiste no ato omisso de deixar de fazer o que é necessário, gerando resultados prejudiciais. Exemplo, essa ferida, se não for cuidada. Eu sei que eu tenho que cuidar, sou enfermeira ali, tenho que cuidar e não cuido. O paciente pode perder a perna, perder o braço e eu estarei agindo de forma negligente, sendo omisso aquilo ali, omitindo, deixando que o pior aconteça. Só vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem mais sobre cada uma dessas infrações. Na imperícia mesmo, um exemplo aqui é um engenheiro elétrico que assina um projeto de construção de um grande edifício. Tal profissional não tem conhecimento técnico para o fazer. Porque aí você vai construir um edifício, um engenheiro técnico vai fazer a construção de um edifício? Não, ele vai trabalhar com a questão de eletricidade. O conhecimento técnico para fazer ele não tem. O profissional habilitado para fazer um projeto de construção de um grande edifício é um engenheiro civil. Então, o engenheiro elétrico ele não tem essa capacidade de fazer, não tem o conhecimento técnico de fazer aquilo ali. Então, ele não é responsável por aquela área. A mesma coisa de um enfermeiro querer trabalhar em uma função que é do médico. Por exemplo, querer fazer algum tipo de cirurgia. A função do enfermeiro não é fazer uma cirurgia de um coração. Ele pode acompanhar o médico. Agora, fazer o que o médico deveria fazer, aí é uma imperícia. Você não estudou para isso, então não exerça isso. Exemplo de imprudência: um motorista dirigindo em velocidade acima da permitida. Então ele está sendo imprudente, ele sabe que aquilo ali é errado e mesmo assim ele está agindo de forma imprudente. Um exemplo de negligência é médico que ao realizar uma cirurgia esquece um bisturi dentro do paciente, né? Ele fez a cirurgia e não está tendo zelo por isso, não está cuidando realmente do paciente. Ele fez,
mas não estava atento ali na hora. O sigilo profissional, uma das partes mais importantes, prestem bastante atenção, uma das partes mais importantes é o sigilo profissional. Porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas acabam não respeitando o sigilo. O paciente chega lá com uma demanda, um exemplo, uma pessoa que tem AIDS. Chega no hospital para fazer alguns exames e tal, tá tomando coquetel, fazendo os procedimentos. Tem cidade mesmo que as pessoas acabam sabendo tudo sobre a vida daquela pessoa, que tá com aquilo ali, e difamando a pessoa, falando da pessoa na rua. A pessoa não autorizou e o profissional de saúde acaba agindo de forma ferindo o código de ética do profissional. Então vamos aqui, amigo. Quando o profissional de enfermagem, tem essa interrogação aqui, quando o profissional de enfermagem não poderá manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional. Quando é que esse código de ética ele pode ser quebrado? Letra A, quando nos casos previstos em lei. Se vai ferir uma lei ética, ferir uma lei humana, aí esse código ele tem que ser quebrado. Letra B, por ordem judicial. E na letra C, com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Então, quando vocês veem aí um exemplo do sigilo, uma adolescente de 15 anos ou de 16, 17, ele fez alguma coisa e tá no hospital, não por aquela coisa que ele fez. Digamos assim que ele tá com um ferimento no braço ou na perna, alguma coisa assim, e o enfermeiro ali descobriu que o paciente ele tem uma tatuagem. Mas aí o paciente vai e fala: por favor, não fale para minha mãe. Essa questão aí, ele tem um certo tipo de maturidade, ele já fez aquilo ali, ele tem 16 anos, 17 anos, digamos assim, 16, 17 anos, ele é menor de idade, mas a questão de, aquilo ali não vai influenciar, digamos assim, se fosse uma questão de um abuso. Se fosse uma criança que foi abusada, aí você poderia denunciar. Você chamaria a mãe, conversava para ver toda uma questão, ia chamar, dependendo da situação, ia chamar a coordenação do hospital, que a coordenação do hospital ia tomar as providências, chamar conselho tutelar, ver as formas de trabalhar isso aí. De acordo com o procedimento que foi feito, aí sim vocês podem denunciar, porque aí está ferindo, algumas leis. A pessoa foi abusada e tem medo de falar para a mãe ou para o pai e acabou falando para o profissional de saúde. Esse profissional de saúde ele vai tomar as medidas, provavelmente vai encaminhar essa criança, ver com a família para encaminhar essa criança para ter um atendimento psicológico, para ser acompanhado pelo conselho tutelar, entre outros fatores. Então aí vocês podem denunciar. Mais uma questão, o adolescente fez algo que a mãe ou o pai não saiba e não é prejudicial à saúde física e emocional dele, ele fez aquilo ali, mas pede para não falar, aí vocês não precisam falar, certo? Infrações e penalidades. Vamos ver de acordo, as infrações e as penalidades que o Conselho, tanto federal e regional, eles trazem, As penalidades a serem impostas pelo COREN e COFEN, pelos CORENs e COFENs, porque são de vários estados,
Primeiro, advertência verbal, admoestação, repreensão ao infrator, duas testemunhas. Duas testemunhas aí vão acabar admoestando, né, chamando a atenção daquele profissional que está cometendo aquilo ali, a advertência verbal. Chama a atenção para que ele não venha novamente a cometer aquele erro. Segundo, a multa, o pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Então, tem a anuidade aí que quando vocês pegarem a carteira, vocês vão acabar pagando. Uma vez no ano, paga a carteira para manutenção dos direitos e deveres de vocês, para proteger, né? Terceiro, censura, que aí divulga nas publicações oficiais dos COFEM e em jornais de grande circulação. Então, vocês aí tem que ficar bem atentos nessa questão, para vocês. Por isso que é importante ter respaldo quando vocês leem mesmo o código de ética do profissional e tem respaldo que vocês estão cumprindo as normas de forma correta, vocês vão poder se defender, né, com essa questão da censura. Por exemplo, essa censura aí, todas as notícias praticamente as pessoas vão acabar publicando. Se você cometeu algo que você foi censurado pelo COREM, eles vão colocar a notinha lá e toda vez que alguém abrir o COREM, o COFEM, vão ver lá o nome de vocês e o ato que vocês fizeram de errado, descumprindo o código de ética. E pode até ser divulgado em jornais, né, de grande circulação. Pense aí na vergonha. Então, vão ler o código de ética, aprendam o código de ética, estejam respaldados de acordo com o código de ética, gente. O quarto, suspensão do exercício profissional. Quando chega aí, né, o período não superior a 29 dias. Então, vocês vão ficar aí 29 dias, dependendo do ato infracionário que vocês vão fazer. Ficar 29 dias, aí menos de 29 dias, suspenso, com a carteira suspensa de vocês, sem poder estar exercendo ali a profissão. O quinto, a sanção do direito ao exercício profissional. Então, aí você não vai poder mais trabalhar, dependendo do que você não vai mais poder trabalhar na função de enfermeiro. Vai ter que procurar outra profissão, porque não vai ter jeito. Perdeu a carteira, perdeu. Não vai poder mais exercer como profissional. Então, estudem, gente, estudem o código de ética. Estudem, é pro bem de vocês. As penalidades referentes a advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional. É da alça do COREM. Quem vai suspender, quem vai censurar, multar, ter essa advertência verbal com duas testemunhas, vai ser o COREM, o Conselho Regional do Estado onde vocês vão trabalhar. Agora, as penalidades referentes à sanção do direito do exercício profissional é de competência do COFEM. Você vai sair lá na notinha que nunca mais vai poder exercer como profissional em nenhum lugar do país. Nenhum lugar do país. O COFEM, como ele é federal, é o nosso país que está regendo ali. Então, você não vai poder exercer nunca mais como profissional de enfermagem. Então, estudem o código de ética, estejam a par do que o profissional deve, o que o profissional não deve fazer. É isso, gente. É estudar o código de ética e manter-se sempre atualizado, porque sempre estarão em mudanças do conselho, o código de ética do profissional de enfermagem. Quando o processo tiver origem no COFEM, terá como instância superior à Assembleia dos Delegados Regionais. Então, o COFEM, ele vai decidir se a pessoa vai ficar sem sua carteira ou não. O COFEM sempre é superior ao COREM, porque é ele que realmente
rege o código de ética. O COREM, como eu falei para vocês, ele vai ser um supervisor, vai supervisionar o que você está fazendo, aquela prática. Caso alguém queira denunciar, vai denunciar no Conselho Regional. E o Conselho Regional vai tomar as devidas providências para ver se você vai ser direcionado ao COFEN ou vai receber essas advertências aqui. Vamos continuar. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, considera-se, primeiro, a maior ou menor gravidade da infração. Segundo, vai olhar as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração. Então, vai ver aí o que, né, de acordo com as circunstâncias, no momento que ali está passando a atenuidade da infração. O terceiro, o dano causado e suas consequências. Tudo aí vai ser levado em vista. O quarto, os antecedentes do infrator. Então, o que ele cometeu antes de cometer aquela infração. A classificação das infrações. São divididas em 3. A classificação. Infrações leves, as infrações leves, elas ofendam a integridade física, emocional ou moral de qualquer pessoa, sem causa, debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições. As infrações graves, elas provoquem período de vida, debilidade temporária de membros, sentido ou funções em qualquer pessoa, ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros. Infrações gravíssimas, que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membros, sentido, função ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa. Então, independente aí da classe, que tem gente que só atende bem a pessoa porque ela tem uma condiçãozinha boa, atende bem as pessoas que têm amizade, aproximação e tal. Não importa, você não está ali como amigo de ninguém, você está ali como profissional da área. E você tem que trabalhar como profissional com todos os pacientes. Cada vida, ela é importante. Se você não dá importância para cada vida que chega ali no hospital precisando de ajuda, porque ninguém vai para o hospital porque não está precisando de ajuda, ele vai lá porque ele está precisando, ele poderia estar em outro lugar na casa, viajando em praia, férias, em qualquer outro lugar, se ele estivesse bem. Mas ele não está bem, ele procura o quê? O hospital, ele está procurando ajuda. Então, temos que agir, né, de forma, né, igual a todos, para não causar nem a morte, nem outras deformidades, nem outras coisas prejudiciais, né? Até pela fala de danos morais. Aí você pode receber um processo e ir para a justiça, né? Tem um processo aí, ou até o mesmo hospital ser processado, ou você, como profissional, agindo de forma errônea. Vamos continuar. Só para concluir aqui, gente, vou trazer essa interrogação aqui para vocês. Para que serve realmente, né, o sistema COFEN e o COREM? O COREM. Ele serve para habilitar os profissionais, a escola forma, o conselho habilita. A escola vai formar, mas quem vai habilitar é o conselho. O que é o conselho? O COFEN. O COFEN e o COREM que vão habilitar vocês. COREM. Zelar pela qualidade dos serviços de enfermagem, que aí vocês vão ter o conhecimento e vão trabalhar de forma ética, aí vai ter uma qualidade no serviço. Zelar pelo respeito ao código de ética e o cumprimento
da lei do exercício profissional. Então aí, gente, vocês vão trabalhando de forma ética. Então estudem mesmo. Eu não tô falando aqui que é para vocês aprenderem o conteúdo porque eu tô passando, não. Não, vocês têm que estudar porque vocês que vão ser profissionais. Qualquer dúvida, me procurem sobre as questões de vocês. As dúvidas de vocês sobre os assuntos. Não fiquem quietos. Vão, perguntem, corram atrás do conhecimento. Esse momento que vocês estão estudando no curso técnico é o momento de vocês. Quando vocês saírem, não vai ter mais ninguém para estar orientando vocês. Só se vocês pedirem ajuda para um amigo e tal, mas não é a mesma coisa. Você não vai ter lá um professor para estar tirando dúvidas de vocês. Então, eu desejo um bom sucesso a todos, bom estudo, que vocês possam crescer realmente, futuramente, e eu possa ser atendida por vocês como profissionais de excelência, me orgulhar bastante de vocês. Brilhem. Beijo, até mais. Muito sucesso na caminhada de vocês.